o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, olha, irmão, tem até o dom de dar ânimo. Acho que eu parei aqui de propósito. E eu nem estava planejando parar aqui. Ele está dizendo que há dom de servir, dom de ensinar e dom de dar ânimo. E pelo ânimo que muitos de vocês muitas vezes têm, esse não é um dom que você recebeu. Não, estou falando sério. Porque quando a gente olha para a cara de alguns, você fica desanimado. É sério. Levanta seu ânimo. Porque se você veio se encontrar comigo, essa cara encruada sua vai ficar aí. Mas se você veio se encontrar com ele, você tem razões suficientes para levantar seu ânimo. Porque senão você veio se encontrar com a religião e não com a presença dele. Então, se o seu dom é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de disposição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Feche seus olhos. Graças por tua palavra, é o que nós temos, Pai, porque o Senhor é aquele que nos instrui, que nos conduz, que nos edifica. E quantas verdades há em um único capítulo da sua palavra. Certamente há aqui tudo aquilo que nós precisamos para a vida e a piedade. Não são apenas conselhos, são verdades da sua mente e do seu coração para cada um de nós, que precisamos compreendê-las. Mas o Senhor mesmo deixou claro aqui na sua palavra, que só viveremos a tua boa, agradável e perfeita vontade, se houver renovação de mente. Por isso eu te peço, traga essa renovação sobre as nossas vidas e que sejamos edificados como um corpo sólido, vivo e que te reflete nessa terra. Te damos graças por sua boa palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você está feliz? Amém. Amado, não há dúvidas de que a nossa mentalidade, ela precisa passar por mudanças profundas em tudo. Não há uma área sequer da vida do ser humano que não necessite de uma mudança de mentalidade. Entenderam o que eu acabei de dizer? Tem hora assim que eu acho que eu estou ensinando para criança, de tão simples que eu falo. Tem gente ainda que acha que eu falo difícil.
Vocês entenderam o que eu acabei de dizer? Não tem uma área sequer da sua vida que não necessite de uma mudança de mentalidade. Nas finanças, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. No relacionamento, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. No trabalho, como nós servimos os patrões, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. No que você pensa, tem que mudar a mentalidade. Tudo que nós fazemos, em todas as áreas, há uma maneira diferente para pensarmos. Posso ouvir um amém? E nesse pequeno espaço de tempo, de alguns anos, que o Senhor me confiou, pela sua graça, está à frente de algumas pessoas, podendo ajudar algumas pessoas, eu pude perceber que há alguns desafios difíceis para serem enfrentados e superados. E é sobre esses desafios que eu quero falar nessa noite. Porque para cada uma das coisas que eu vou trazer aqui para você, e provavelmente eu não vou conseguir falar de todas elas, porque são algumas boas, para cada um desses desafios requer de nós mudança de mente. Como nós pensamos a respeito de tal coisa. Amém? E as coisas que eu vou abordar aqui, irmão, eu numerei elas, mas a ordem aqui não é o mais importante, ok? O que importa é a verdade de cada uma dessas coisas. Eu numerei 7 coisas pelas quais é um desafio para eu e você aprendermos. E que nós, de fato, só conseguiremos viver isso se a nossa mente, em relação a essas coisas, tiverem uma mudança drástica, profunda e real em Deus. Se não, irmão, é o que você está vendo aí do seu lado que vai acontecer. A primeira coisa e o primeiro desafio, não estou falando de mim como pastor, claro, para mim é um dos maiores desafios que eu tenho, porque eu preciso incutir na sua mente, eu preciso transferir para dentro de você essa mentalidade, para que você então possa se entregar a isso e desfrutar dessas coisas. E a primeira coisa, o primeiro desafio que eu tenho visto ao longo dos anos, irmão, é colocar na mente das pessoas, é trazer sobre elas a maneira como elas pensam a respeito da comunhão. Estar em comunhão não está em pauta na mesa de Deus. No sentido de, não quero estar em comunhão. Imagine uma mesa posta. Você está vendo aqui na sua frente, tem uma mesa posta. Imagina que essa mesa é a mesa de Deus. E sobre essa mesa está lá um atributo ou uma palavra, escrito comunhão. Deus não está negociando o que está em cima da mesa dele. E como é difícil incutir na mentalidade das pessoas que elas têm a necessidade de estar em comunhão. Basta você olhar para essa cadeira do seu lado e você vai entender um pouco do que eu estou querendo dizer. Porque muitas vezes não estamos por razões que são justificáveis, sim ou não? Isso aí é normal, irmão. Mas muitas vezes não estamos porque não queremos, e não queremos porque não pensamos como Deus nos ensina a pensar. Não estamos muitas vezes porque para nós não é tão importante assim ter comunhão. E eu sinto dizer algo para você, irmão, que congregar não é uma mera opção. Repita isso comigo, congregar não é uma mera opção. Tipo assim, o que nós fazemos com esse congregar, com essa comunhão? A gente faz como se fosse um acessório que a gente usa. Eu coloco a hora que eu quero, eu tiro a hora que eu quero. Irmão, Deus te chamou para comunhão. No céu, você vai viver a eternidade ao lado desse daí, que muitas vezes você não quis na terra, está do lado dele. Eu me faço uma pergunta, né? Como algumas pessoas querem ir para o céu para viver comunhão lá, se eles não querem viver aqui?
Eles não se doam. Eles não se preocupam com aquilo que a Bíblia chama de unidade, em ser um, ter união com a pessoa que está do seu lado. Sabe, irmão, eu sinto dizer que essas pessoas que não valorizam a comunhão, elas serão eternos bebês espirituais. E eu explico por quê. Diz a Bíblia que a igreja, o corpo, ele cresce bem ajustado à medida em que cada parte coopera com aquilo que foi chamado. Para que haja crescimento naquilo que nós chamamos de igreja, de corpo de Cristo, é necessário nós estarmos juntos. Para quê? Para que eu com o meu dom sirva você, você com o seu dom sirva a mim, eu abençoe você, você me abençoe, eu gere crescimento na sua vida, você gere crescimento na minha vida. Mas quando isso acontece? Quando nós estamos em comunhão. Não pense que você vai me abençoar ficando na sua casa. Você não vai não, irmão, você está enganando a si mesmo. Não pense que a comunhão que faz com que o corpo cresça é a distância, não. Claro, hoje, devido a muitos meios, né, tecnologia e tudo, a gente consegue receber coisas de pessoas porque está ali na palma das nossas mãos. Mas nós não podemos viver por isso, porque Deus nos chamou também para estarmos juntos. Amém? Ou você acha que Deus vai tratar coisas na sua vida, você aqui e o seu irmão lá? Ah, mas eu posso contribuir com alguma coisa à distância, pode. Só que muitas vezes você não vai ser tratado naquilo que você precisaria ser tratado se você estivesse presente. Então, estar junto não está em pauta na mesa de Deus como uma mera opção. Se você quer crescer, se você quer se desenvolver, você precisa querer estar junto. Obrigado pelo seu amém empolgado. Porque senão, irmão, a gente vai ser alguém imaturo. E é engraçado que tem gente que fala que assim, eu vejo, você não vê, mas eu vejo, tem gente que fala assim, eu não preciso estar na igreja para ser de Deus. Eu não sei como é que você pode ser de Deus sem ser guiado pela cabeça. Não entra na minha cabeça alguém que acha que não precisa estar em comunhão para crescer, para ser usado na vida de outras pessoas. Não entra na minha cabeça. E tem gente que acha assim, né? Que é maduro por pensar dessa forma, que comunhão não é importante. Não, não é maduro não. Esse coitado está debaixo de um pensamento errado. Fazendo aquilo que a concorrência quer. Porque se você e eu aprendemos a fazer o que Deus quer, nós vamos viver aquele versículo: quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. E esse assunto, irmão, de estar juntos, é um dos assuntos que eu disse aqui um tempo atrás, esses dias atrás mesmo. Uma das coisas que eu sou extremamente convicto, eu não abro mão. Você pode pensar diferente de mim, não tem problema. Mas você vai me ver todas as vezes falando com muita ênfase a respeito disso. Porque Hebreus 10, 25 diz, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Não deixando de congregar. Congregar como o quê? Como igreja. Servindo. Permitindo com que Deus possa fluir através daquilo que Ele derramou na sua vida, sobre a vida de outras pessoas. Veja, irmão, nós temos inúmeras passagens para nos fundamentarmos na necessidade da comunhão. Diferente daqueles que defendem que congregar não é necessário, ou seja, algo opcional. O que muitos desses que defendem que não precisa estar na igreja, o que muitos desses têm, na verdade, são apenas argumentos. Porque eles não têm base bíblica. Base bíblica nós temos para dizer, esteja em comunhão com o seu irmão. Essas pessoas que acreditam que é opcional ou que não é necessário, muitas vezes a base que eles têm, sabe qual é? Vou dizer para você, decepção com pessoas, decepção com líderes, frustrações e coisas semelhantes a essa.
As pessoas que você ouvir, pare e se atente. No dia que você ouvir alguém falando assim, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso estar em unidade, eu não preciso estar em comunhão. Muito provavelmente essas pessoas estão dizendo isso porque elas foram feridas. Essa é a base que eles estão usando para dizer que não é preciso estar em comunhão. E eles estão errados. Então, pare para ouvir essas pessoas que creem em Cristo, mas não querem fazer parte do corpo de Cristo para você ver. A maioria deles é decepção com pessoas, mágoas, feridas, amarguras. Então, eles constroem o fundamento para não congregar em cima das suas dores. Irmão, se Deus fosse olhar para suas dores para não congregar, não existiria igreja. Se Deus fosse colocar para nós como uma ordem, esteja junto, viva em união, baseado nas dores que causaríamos uns aos outros, não existiria igreja. Então você tem que estar pronto, irmão, para as pessoas te ferirem, mas a ferida não arrancar você da comunhão. Nos reunir como igreja e vivermos como tal, tem seus inúmeros desafios. Alguns muito difíceis de superar, mas também tem as suas vantagens, ou melhor dizendo, as suas bênçãos. É difícil, sim ou não, irmão? Não é fácil juntar um povo. E não é fácil juntar um povo debaixo de um entendimento. É fácil você juntar um povo dizendo assim para eles, venha receber sua bênção. Nem é bênção, é sua benção. Vem passar no Vale do Sal, vem fazer a campanha, vem não sei o quê. É fácil você reunir pessoas para isso. Mas não é tão simples você reunir um povo debaixo de uma mentalidade, expondo para elas não só as bênçãos, mas as dificuldades. Porque quando chega na hora das dificuldades, que elas provam na pele, muitas delas tendem a querer vazar fora, a pular do barco. Só que o desafio, irmão, não é somente, como que eu vou dizer isso? O desafio não é só algo capaz de nos levar para trás, o desafio também é algo capaz de nos levar para frente. Porque é difícil? É doloroso? Mas também tem bênçãos. E a bênção que eu estou falando aqui não é aquela que eu disse anteriormente, vem buscar sua bênção, não. É a bênção que Deus determina sobre aqueles que estão debaixo de uma mesma cabeça. Olha o que a Bíblia vai dizer para nós, irmão, em Salmo 133, a partir do verso 1. Para você entender, irmão, que isso aqui não é, tipo assim, opcional. Isso aqui é algo que Deus determinou derramar sobre aqueles que vivem em comunhão. Salmo 133, a partir do verso 1, diz, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Pois a união é preciosa como o óleo da unção, vai pegando, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Agora, olha isso aqui. Ali aonde? Ali no lugar de união. Ali o Senhor pronuncia, algumas versões dizem, Ele ordena a sua bênção e dá vida para sempre. Como que algumas pessoas podem achar ou não priorizar a união, a comunhão? É por isso que muitos deles não estão recebendo vida. Porque aqui diz que o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida sobre aqueles que estão juntos. Há muitas informações aqui nesses versos, a começar pelo bom e agradável. Eu vou destacar algumas coisas aqui. Diz que é bom e agradável. Irmão, como isso é distoante para muita gente hoje. Porque para muita gente hoje, eles veem o ambiente de igreja como algo somente tóxico, desgastante e cansativo. Mas eu me pergunto, em qual realidade essas pessoas estão vivendo e qual Senhor elas estão servindo? Porque uma pessoa que acha que o ambiente de igreja é tóxico,
é cansativo, é desgastante, que ela só vê esse tipo de coisa e ela usa isso para não estar junto, eu me pergunto, que Senhor que essa pessoa quer servir? Porque o Senhor porque o Senhor nos chamou, irmão, para servi-lo, servindo pessoas. Não quero saber do ambiente de igreja, não. O povo lá é tóxico, o povo me cansa, o povo me fadiga. Irmão, então você está servindo Cristo para quê? Se não ser em favor desse daí que está do seu lado. Você serve a Cristo em favor de pessoas, irmão. Porque o Senhor da igreja ama a sua igreja. Como nós, que nos dizemos ser membros dessa igreja, não gostamos dela? Vou repetir isso aqui. Quem é o dono da igreja? Quem é o Senhor da igreja? Ele ama a sua igreja? Agora, como que nós, que dizemos pertencer a esse Senhor, não gostamos daquilo que Ele gosta? Porque Ele gosta de nos ver juntos. Mas muitos de nós não damos a devida importância para isso. Aí eu pergunto, quem que você está servindo, irmão? Porque se Ele preza pela vida da igreja, Ele espera que os seus irmãos façam a mesma coisa. Mas não é o que muitos daqueles que se dizem irmãos estão prezando. Ou não estão dando a devida importância. Me perdoe, irmão, o que eu vou dizer. Mas não termos em autoestima a igreja do Senhor é desconsiderar o próprio Senhor. Vou dizer de novo. Não termos em alta estima a comunhão com o corpo de Cristo é desconsiderar o próprio Cristo. Isso é seríssimo, irmão. Não querermos cuidar da igreja e nos dispor a servi-la é o mesmo que se recusar em fazer algo ao próprio Senhor da igreja. Quando você é alguém que não quer estar junto, você não quer se dispor, e já eu vou falar sobre serviço, que é uma das outras coisas difíceis de colocar na mente das pessoas. Quando você não quer, irmão, essa vida comunitária, você não quer se doar, você está se negando em servir a Cristo. Agora, note também que o verso 2 diz que a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão. Será que nós estamos entendendo a preciosidade da união? Preciosa. A união é preciosa. Porque para muitos estar reunido em comunhão, buscando um alinhamento de um só espírito debaixo de uma só fé, não é algo tão precioso assim. Para muitos de nós, se fosse tão precioso assim, irmão, a gente ia querer estar mais perto do que longe. A gente ia estar mais presente do que ausente. A gente ia dar mais um jeito para estar junto do que mais um jeito para fugir. Porque, irmão, você dá jeito para tudo. Para tudo que você quer fazer, você dá jeito. Mas quando é para estar em comunhão, você não se esforça. Estou falando alguma mentira? Obrigado. Porque não é precioso. Porque a união não é preciosa. Muitos não estão tratando ela como algo a ser considerado. Colocam em segundo plano para tudo. Aqui, ó. Isso aqui, irmão, não tem preço não. Tem não. Não coloque preço para isso aqui. Isso aqui tem valor. Porque se você colocar preço, uma hora você vai encontrar algo lá de fora, alguma coisa que você queira, que tenha um preço maior, e você vai trocar. Agora, se isso aqui for valioso para você, você não vai querer substituir por nada. Escute isso aqui. Antes da igreja como núcleo social, temos a igreja também como núcleo familiar. Muito daquilo que nós vemos acontecer, escute, isso é sério. Muito do que nós vemos acontecer no núcleo social de igreja é o que está acontecendo no núcleo social familiar. A importância que você está dando aqui é a importância que você dá fora daqui.
Sabe, eu não estou irmão, em momento nenhum, eu vou dizer assim para você, ó, troca a comunhão com a sua família, com o seu núcleo familiar, pela comunhão com a igreja. Não, 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 não. Pelo contrário, a Bíblia diz que se você não cuida primeiro dos da sua casa, você é pior do que os incrédulos e negou a fé. Amém ou não? Você tem duas frentes de trabalho. Quantas? A sua casa, você precisa ter comunhão com os seus, mas você não pode desprezar a casa de Deus. Você tem que ter comunhão com seus irmãos. Você não troca a sua família por nada, mas também não despreza a família de Deus por nada. Diz o texto que o óleo derramado descia da cabeça de Arão para a sua barba e depois para a bainha de suas vestes. Isso significa que esse óleo descia desde a cabeça até as partes inferiores da veste, contemplando todo o corpo. Quando nós estamos juntos, que Deus ordena a sua bênção, que Ele derrama o seu óleo não cai só sobre a cabeça, ela desce da cabeça para a barba e ela vai descendo sobre as suas vestes. Isso fala de contemplar todo o corpo. Todo o corpo é abençoado quando Deus derrama a sua bênção. Amém ou não? Isso é símbolo que todos nós que estamos em união, desfrutamos do óleo do Espírito Santo. Mas muitos tratam como algo qualquer, ser participantes das coisas do Espírito. Irmão, quantas vezes, eu vou dizer aqui sinceramente para você, quantas vezes eu lá na minha casa vibrei, eu já falei isso algumas vezes, eu vibrava com uma revelação, com entendimento, com algo que Deus abria assim na minha mente, e eu ficava empolgado. Deus, eu quero manifestar isso, eu quero trazer essa revelação para o povo, eu quero entregar para eles, e aí eu chegava aqui, e eu não via aqueles que deveriam ser participantes dessas preciosidades. Eles estavam onde? Fazendo o quê? Envolvidos com o quê? Diz o verso 3, irmão, que os que estão em união, eles são revigorados, reanimados. Muita gente que escolheu ficar longe da igreja, corpo de Cristo, tem a falsa ilusão de que eles melhoraram depois que se afastaram, mas isso é um engano. Eles podem estar se sentindo bem porque se livraram de algumas dores de cabeça e pendências a serem resolvidas, mas eles não estão desfrutando desse revigorar que vem pela unidade. É você vindo para cá que você pode ser revigorado. Claro, Deus revigora você fora daqui também. Não estou limitando. O que eu estou falando aqui não está limitado a esse lugar, amém? Você é consolado fora da igreja e dentro da igreja. Mas muitas vezes você não para ouvir Deus lá de fora e Deus está querendo te consolar lá. Aí muitas vezes o lugar que Ele tem para te consolar é aqui. Só que aí você escolhe não vir para cá. E aí você fica sem a sua consolação. Doído, magoado, cheio de desculpas para não participar das coisas do Senhor. Ouça o que eu vou te dizer. A bênção que você só encontra fechando a porta do seu quarto e ficando a sós com o seu Pai Celestial. Mas há bênçãos que só serão recebidas na união desse corpo, na comunhão com Cristo e a sua igreja. Não tem jeito. Irmão, é fato. Tem bênçãos que Deus ordenou para serem derramadas quando estamos reunidos. E a bênção que você precisa receber quando está reunido, você não vai receber lá no seu quarto a sós. Pode ter certeza absoluta do que eu estou te dizendo. Não acredito. Problema seu. Deus pode derramar tudo da minha vida, mesmo eu não indo para a igreja. Você está acreditando no engano. Porque se Deus não te deu o dom que deu para o seu irmão, é porque você precisa do que está na vida do seu irmão. Deus não vai desprezar o dom que Ele deu para o seu irmão. Deus quer usar o dom que Ele deu para o seu irmão em seu favor. E o dom que Ele deu para você em favor do seu irmão. Não importa quão bom seja o argumento de alguém contrário a respeito disso, eles continuarão errados na sua forma de pensar. O verso termina dizendo que ali o Senhor ordena a sua bênção. Ali aonde? Na sua casa sozinho? Isolado? Não. Pelo contrário. Diz a Bíblia que aquele que se isola
ele busca os seus próprios interesses e se levanta contra a verdadeira sabedoria. Hã? Então, aonde Deus está ordenando a sua bênção? Na união do corpo. Aprenda isso. Unidade, irmão, tem a ver com termos sido feitos um único corpo espiritual. E união tem a ver com esse corpo único que se encontra para estar juntos. Vou repetir. Unidade está ligado ao fato de termos sido feitos um com Ele. Amém? União está ligado ao fato quando esse corpo único se encontra para estar juntos. Há muitas bênçãos em estarmos juntos. Esses dias eu falava aqui para o João Otávio, né? Da necessidade de estar junto. Por quê? Porque o corpo protege. O corpo abençoa. Por que que o seu cérebro está envolto por um crânio? Por quê? O crânio é o que traz proteção para o seu cérebro. Por que que os seus órgãos internos estão protegidos por um esqueleto? Porque ele serve de proteção. Quando você escolhe a comunhão, você está escolhendo se proteger. A comunhão está cheia de bênçãos, porque vai fortalecer os nossos laços e tantos outros benefícios. Eu creio que nós precisamos rever o nosso cristianismo, porque Jesus orou ao Pai para que os seus discípulos fossem um, assim como ele e o Pai era um. A Bíblia não manda eu ser um com alguém que não faz parte do corpo de Cristo, mas com aquele que é membro do corpo, com esse eu preciso ser um. E se eu não estou sendo um, eu estou errado. Entendeu? A Bíblia não está mandando você ser um com o de fora, não, tá? Ela está mandando você ser um com aquele que faz parte do corpo de Cristo, porque no final de tudo, é a família que vai subir. Não é o seu conhecido, é a sua família, é a família de Deus que vai subir. Eu poderia aqui, irmão, falar horas sobre isso, porque só quem preza pelo corpo quer defender a unidade do corpo. Repito e passo para o próximo tema. Só quem preza pelo corpo defende a unidade do corpo. Uma pessoa que não preza pela união, pela comunhão, pelo estar junto, não vai defender. Para ele, tanto faz como tanto fez. Quem entendeu? A segunda coisa que eu tenho visto que é um enorme desafio, que não é fácil, irmão, que a gente precisa de uma mudança radical de mente, é na área das contribuições. Ei, irmão, pensa num negocinho difícil. E aqui é um ponto muito sensível. Porque contribuir não é opcional. Assim como a comunhão não é opcional, Deus não está negociando ela com você, Deus também não está negociando as suas contribuições. E colocar isso na cabeça das pessoas é quase um sacrifício. Você, irmão, pode escolher se vai contribuir ou não, mas a Bíblia não nos dá uma terceira opção. Ou você é generoso e contribui, ou você é apegado ao dinheiro e não contribui. É simples assim. Só tem duas opções. E mostrar isso para as pessoas e fazer com que elas queiram andar nisso. Ai, irmão, faz você gastar horas e horas, dias e dias, meses e meses, anos e anos, ensinando as pessoas o quão importante é elas contribuírem. Vai fazer 15 anos que eu estou tentando ensinar isso para vocês. E na cabeça de muita gente ainda não entrou. Por quê? Porque talvez não é importante para você? Porque talvez você é apegado demais ao dinheiro? A outra, isso. Então veja, querido. Para ambos os casos, contribuir ou não contribuir vai ter uma colheita. Diz a Bíblia que o que semeia muito, muito também vai colher. O que semeia pouco, pouco também vai colher. Só que a Bíblia também diz que quem retém o que deveria dar, cai em pobreza. Está vendo? Talvez a razão da nossa falta é porque nós estamos retendo aquilo que deveríamos dar. E enquanto você e eu não entendermos isso, a avareza vai nos dominar mesmo.
E mostrar isso para as pessoas, irmão, é difícil. Provérbios 11, 24 e 25 vai dizer: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então eu vou tornar a repetir: contribuir não está na mesa de Deus para negociação. Deus espera que você o honre com aquilo que Ele tem te dado. O desafio, às vezes, é mostrar para o indivíduo que contribuir é bíblico e importante para aquele que contribui. Entenda o que eu vou te dizer: o seu dinheiro não enriquece Deus, porque Ele é o dono do ouro e da prata, mas o seu dinheiro trará bênçãos para aquele que contribui. O seu contribuir vai trazer bênçãos para o seu celeiro. E há de se ter um cuidado imenso ao dizer isso, tá? Para não gerar uma relação de barganha das pessoas com Deus. Eu preciso, eu necessito, então eu vou dar algo para Deus me devolver. Não, isso é barganha. Paulo vai dizer para nós a maneira correta de contribuirmos. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Então a gente tem que ter cuidado. O que todos devemos ter em mente é que desde o Gênesis há ofertas envolvidas. Abel e Caim, e as suas respectivas ofertas. Ali, irmão, há um referencial do que Deus busca: o coração do ofertante. Deus não quer a sua oferta se o seu coração não estiver nela. Eu vou dizer de novo: Deus não quer a sua oferta se o seu coração não estiver nela. O coração daquele que contribui precisa estar envolvida na parte do que ele faz. Tem que estar aí, irmão. Ó. Quando você for ofertar, dizimar, contribuir, seu coração tem que estar nisso. É assim que Deus quer que você faça. Posso ouvir um amém? Quando Jesus para em frente ao gasofilácio, ele fica observando as quantias que ali estavam sendo depositadas. Mas Jesus faz uma análise profunda que vai além das quantias. Veja o que Jesus diz, Lucas 21, 4, ele diz: porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Preste atenção, Jesus foi além das ofertas. Todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da viúva, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Ao afirmar que todos antes da viúva deram o que sobrava, eu não tenho dúvidas de que Jesus estava olhando para o interior dos ofertantes. Era isso que Jesus estava fazendo. Jesus viu as ofertas, mas Jesus viu o coração de quem estava ofertando. Porque quando ele diz que aqueles haviam dado o que sobrava, essas sobras representavam que eles tinham outras prioridades à frente nas suas contribuições. O que eles estavam dando era a sobra. Por quê? Porque não era prioridade no coração deles contribuir com aquilo que era de Deus. Então era assim: vou pagar tudo que eu tenho, vou gastar tudo naquilo que eu tenho necessidade, e se sobrar eu dou algo para Deus. Você acha que Deus vai aceitar o seu resto? Eu acho que não. Ou melhor, eu tenho certeza que não. Porque eles não estavam colocando Deus e as suas contribuições na fila das prioridades. Irmão, na hora que eu e você colocarmos qualquer prioridade de Deus em segundo plano, a gente perdeu a bênção. Você entendeu o que eu disse? As prioridades de Deus não vêm em segundo plano, sempre vêm em primeiro. E quando você coloca isso em segundo, você perdeu a bênção. O princípio bíblico descrito em Provérbios 3:9, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, não perdeu a validade, irmão. Mas muitos pensam que sim. Provérbios 3:9, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. O que são as primícias? As primícias, sim, não o significado da palavra primícia não é só primeiro. Fala também do começo e do melhor. Isso é primícia. É o começo e o melhor. Então reveja como você está fazendo o que você está fazendo. De acordo com a tradição bíblica,
As primícias representavam o primeiro e o melhor de algo, e eram oferecidas a Deus como um gesto de gratidão e reconhecimento. Nas Escrituras, as primícias eram associadas com o início da colheita e eram consideradas sagradas. Os primeiros frutos da sua terra são considerados sagrados para Deus. Quando Israel atravessa o Jordão, qual é a primeira cidade? Qual é a primeira cidade depois de Jordão? Ninguém sabe? Jericó. O que Deus manda eles fazerem? Destrói tudo, não pega nada. Por quê? Porque a primeira cidade, as primícias, pertenciam ao Senhor. O primeiro é dele. E aqui diz que as primícias, daquilo que está nas suas mãos, você deve honrar o Senhor. Ao oferecer as primícias, os israelitas demonstravam sua confiança na provisão de Deus e a sua gratidão por sua fidelidade. Esse conceito de primícias pode ser visto em várias passagens bíblicas, como no caso de Provérbios 3:9, Malaquias 3:10. Se dizemos que entendemos a importância da contribuição e não a fazemos estando em nosso poder o fazer, no mínimo eu me pergunto se nós estamos entendendo mesmo, ou então não nos importamos com as prioridades. Se você realmente entende que contribuir é necessário, mas não está fazendo, sendo que você pode, eu me pergunto se realmente você entende. Ou se você entende, você não está querendo fazer, porque você é apegado ao dinheiro. Escute então o que eu digo. Deus está provando cada um de nós naquilo que Ele nos tem confiado. A minha pergunta é, temos motivos para ficar tranquilos ou preocupados? Olha para mim. Tudo que Deus está colocando na sua mão, Ele está te provando. A pergunta é, você tem motivo para ficar tranquilo ou preocupado? Deus vai requerer de você, irmão, cada coisinha. E não acha que as suas ofertas, suas contribuições não vão ser requeridas de você, porque Ele vai requerer. Só tem um, irmão, que quer te manter na avareza, e o nome dele é Mamon. Esses dias eu compartilhei algo aqui, acho que nem todo mundo estava aqui, algo que Deus me disse. Deus falou assim para mim, não force ninguém a ofertar. Olha para mim. Se você não estava aqui quando eu disse, você vai ouvir agora. Deus me disse, não force ninguém a ofertar. Não force ninguém a contribuir. Porque se alguém não dá o que possui, o que tem mais de valor, que é o seu tempo, não dá o seu tempo a mim, tão pouco, eles vão querer contribuir para poder me servir. Por isso é cansativo às vezes. Para mim é extenuante. Por quê? Porque às vezes parece que eu estou forçando você a fazer algo. Só que, irmão, se você não dá o que você tem de mais precioso, sabe qual é a moeda mais preciosa que você tem? Tempo. O tempo é a moeda mais preciosa que você tem. Nada é mais precioso do que isso. E se você não dá o seu tempo, não adianta ficar querendo requerer de você que você oferte. Porque se nem no mais precioso você está usando ele para a coisa certa, imagina usar os seus recursos. Quem entendeu? Número 3, serviço. Primeira coisa, mudar a mentalidade em relação à comunhão. É preciso estar junto. Segunda coisa, contribuir. Deus não está negociando as suas contribuições. Terceira coisa, serviço. Ô irmão, que coisinha trabalhosa é colocar na cabeça das pessoas que elas precisam se dispor a servir. Ainda mais nessa época agitada como a nossa, onde estamos ocupados com tantas coisas. Separar um tempo para o serviço ao Senhor se tornou um verdadeiro sacrifício para nós. E é engraçado que a gente tem tempo para tudo, menos tempo para Ele. E aí, quando é para fazer para Deus, é sacrifício, é desculpa, é isso, é aquilo, não tenho tempo, não sei o que, é fulano, é beltrano, estou com dor, não sei o que lá. Você tem tudo. Desculpas enfileiradas, uma atrás da outra. Mas Deus não quer só desculpa, Deus quer seu serviço.
Mostrar às pessoas que o serviço ao Senhor é, antes de tudo, um privilégio, não é uma tarefa simples. Deixa eu falar uma coisa para você, alma vivente. Ou alma penada. Ser vivente, olha para mim. Você tem que se alegrar com o que eu vou te dizer. O serviço ao Senhor, irmão, tem que ser um privilégio. Não é uma tarefa qualquer. Ele está te dando o privilégio de você fazer algo para Ele. É diferente, irmão, de qualquer outra coisa. O homem pode te dar uma tarefa para você fazer, que aos olhos do homem, aos seus próprios olhos, é honroso, mas não existe nada mais honroso para nós do que servir ao Senhor. Só que, mais uma vez, semelhante às contribuições, o serviço é uma questão de prioridades. Se você não tem como prioridade comunhão, se você não tem como prioridade contribuição, e você não tem como prioridade o serviço, você não vai se entregar a nada disso. E como eu disse, aquilo que para Deus é prioridade, precisa se tornar prioridade para nós. Aquilo que para Deus é prioridade, precisa fazer parte do nosso sistema de pensamentos. Tem gente me entendendo aqui? Porque se alguém não prioriza o servir a Deus, não se disporá em pôr a mão no arado. Se o serviço ao Senhor não é prioridade para você, eu não preciso esperar de você algum dia você colocar a mão no arado, e nem Deus vai esperar. Porque você está se entregando àquilo que é sua prioridade. E se servir a Deus é prioridade, você vai colocar a mão no arado para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Muitos dizem não ter tempo. Será mesmo? Ou será que é porque não sabem gerenciar o seu próprio tempo? Porque quando você quer tempo, irmão, você arruma. Eu sei que o serviço ao Senhor vai além dessas 4 paredes. Mas e as demandas e necessidades que há quando nós estamos reunidos como igreja? Esse lugar aqui, irmão, tem necessidades. Quem já percebeu isso? Você não percebeu, não? Esse lugar aqui tem necessidades. Muitas. E assim, me espanta você não ter percebido isso ainda. Necessidades financeiras, necessidades de trabalho humano, de servir aqui, servir ali, necessidades diversas. E nós, irmão, estamos há tanto tempo na igreja e a gente não se toca. E nós precisamos de alguma forma corresponder com aquilo que Deus espera. Porque só assim as pessoas vão poder receber algo do Senhor vindo de você. E o que muitas vezes nos falta não é só o servir, é descobrir para o que eu sirvo. Olha para mim. Eu não quero só o seu serviço, eu quero que você descubra para o que você serve. Eu não estou falando para você vir aqui e começar a inventar. Ai, pastor, eu quero fazer tal coisa. Não, não é isso que eu quero de você. Eu quero que você descubra para que você serve e então sirva. Eu acho que eu estou falando com gente aqui que não está me entendendo, não. Eu não quero ver você fazendo qualquer coisa. Mas você precisa descobrir qual foi o seu chamado e então começar a fazê-lo. Se prepare e se desenvolva para isso. E então seja movido pelo Senhor para começar a fazer o que Ele requer de você. Para todos nós haverá 2 frentes de trabalho. O serviço à nossa própria casa e o serviço à casa do Senhor. Isso aqui está os 2 principais focos da nossa vida. Servir a nossa casa e servir a casa do Senhor. Entenderam? Uma coisa, irmão, não pode invalidar a outra. O serviço à casa do Senhor não pode invalidar o serviço que você deve prestar em sua própria casa. Você precisa cuidar bem dos seus. Isso também é um serviço a Deus. Se não somos piores do que os incrédulos. Mas o serviço à casa do Senhor também não deve ser desprezado. Você tem que querer oferecer algo à sua comunidade de fé. O que você pode oferecer para essa pessoa que está do seu lado? O que você pode oferecer para esse lugar no qual Deus colocou você?
No princípio da igreja, irmão, as reuniões eram feitas nas casas. E o serviço era compartilhado. Houve um momento em que os apóstolos começaram a ficar por conta de tudo. Vamos lá. Olha para mim, vou caminhar para o final. Tem muitas coisas eu não vou conseguir falar de tudo. Mas lá no início da igreja, todo mundo, no comecinho assim, não, porque veio uma sobrecarga muito grande sobre os apóstolos. Só que quando eles perceberam que estava sobrando tudo para eles, inclusive servir a mesa, as mesas, sabe o que eles fizeram? Eles se reuniram os irmãos e começaram a repartir o serviço entre eles. Irmão, eu queria que você entendesse o quão é difícil. Tudo está nas costas de uma só pessoa. Eu queria que Deus pudesse colocar a carga de todo mundo nas suas costas para você ver como é bom. E eu não estou reclamando não. Fique tranquilo. Não estou reclamando daquilo que Deus me chamou para fazer. Agora, eu preciso te dizer, o serviço não repousa só sobre mim. Eu não tenho que fazer tudo na igreja. Porque se eu tivesse que fazer tudo na igreja, eu teria recebido todos os dons. E Deus não me deu todos os dons. Por isso eu preciso do serviço que vem por meio daquilo que Ele habilitou você para fazer. Veja o que os apóstolos vão dizer. Atos 6:3 diz: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa de servir as mesas e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos deveriam estar preocupados com orar e conhecer a Deus por meio da sua palavra. E aí eles tiraram de cima das costas dele o serviço de ter que ficar servindo os irmãos. Eu não estou aqui para fazer o negócio funcionar sozinho. Que hora que vocês vão entender isso? É difícil quando tudo fica centrado num só. Fomentar a ideia de que cada um é útil e que precisa encontrar o seu lugar e ali servir é um grande desafio. Você é útil. Você tem o seu lugar. Encontre ele, se prepare para ele e sirva nele. Amém. Moisés é um bom exemplo disso, sabia? Moisés teve um momento em que ele estava carregando todo o fardo sozinho. Certa vez o seu sogro, Jetro, veio ter com Moisés e viu o trabalho de Moisés. Moisés assentado, julgando o povo todo, e quando Jetro viu aquilo, porque era de manhã até a noite, o povo em pé, olha isso, o povo em pé esperando para ser julgado por Moisés, Moisés lá. Jetro olhou aquilo e falou: Moisés, o que você está fazendo não é bom, cara. Vai não só cansar você, mas você não vai conseguir dar tudo o que esse povo precisa. Então segue o meu conselho, Moisés. Faz o que eu estou te dizendo. Levanta homens aí para ajudar você. Reparte. Não carrega tudo sozinho, não. Ô, criatura, olha para mim. Eu não sei que hora que você vai entender que o que eu estou tentando fazer aqui com você é repartir um pouco daquilo que Deus tem. Porque eu não quero ficar fazendo sozinho. Esse lugar, irmão, eu não sirvo sozinho, você serve para algo e deveria se preocupar em saber para o quê. Se preocupe em saber para o quê. Tem algo interessante no que Jetro diz a Moisés, sobre aqueles que ele deveria repartir o serviço. Olha isso aqui, vou ler o texto, Êxodo 18, verso 20 e 21. Jetro vai dizer isso aqui para Moisés: oriente-os, esses, já está dizendo Moisés, esses daí que você vai separar, porque ele falou assim, ó, separa chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Só que ele diz a característica que esses homens deveriam ter. Olha isso aqui. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Entenda, você deve descobrir, se preparar e se desenvolver para o serviço que você é chamado. Descubra, se prepare, se desenvolva
para o serviço que Deus está chamando você. Amém? Os homens a quem Moisés deveria repartir o serviço deveriam ser instruídos nos decretos e leis, para que fossem aptos a desempenharem bem o seu papel, ensinando como os outros deveriam viver e fazer. E que esses homens escolhidos deveriam ser tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto. Ou seja, não poderia ser homens que amavam as riquezas, para que eles não se tornassem corruptos. Deus não quer só um povo servindo em sua casa. Ele quer um povo que foi preparado por Ele mesmo para fazer isso. Quem quer servir? Deus quer que você faça isso. Só que para fazer isso Ele quer te preparar. Amém? Há vários inimigos ao serviço à casa do Senhor, que vão desde a falta de interesse, muita gente não serve porque não tem interesse, a falta de amor pelas coisas de Deus. E no oposto disso está o amor pelas coisas do mundo e seus prazeres. Muita gente não quer servir porque ama o mundo e aquilo que o mundo oferece. E a Bíblia vai dizer que se alguém ama o mundo e o que há no mundo, o amor do Pai não está nele. Se o amor do Pai não está nele, você acha que ele vai se dispor a fazer alguma coisa para Deus? Não. O amor ao dinheiro que faz alguém o perseguir, as distrações de seus entretenimentos, as decepções da vida, as decepções com a igreja e por aí vai. Irmão, as pessoas não querem se dispor a servir por muitas razões, que no final, irmão, nenhuma delas se justifica diante de Deus. Deus nos chamou para sermos pedras vivas em sua casa, mesmo sabendo de nossos inúmeros desafios e dificuldades. Você faz parte de algo que talvez ainda não se atentou. Pedro vai dizer para mim e para você em 1 Pedro 2,5, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para servir como sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Você foi colocado como uma pedra viva na casa de Deus. Você é útil. Você tem que servir, irmão. Amém? Eu estou aqui como alguém que está lançando o fundamento. Só que o seu desinteresse não vai fazer você construir nada sobre ele. Eu estou aqui, irmão, para colocar as colunas, no qual você é chamado para colocar os tijolos. Mas se você continuar do jeito que você está, desinteressado, você não vai querer, irmão, pegar uma colherzinha de pedreiro e tacar um cimento e colocar tijolo por tijolo. Você é uma pedra viva, que precisa funcionar na igreja de Deus. Porque é assim que nós vamos crescer. Amém ou não? Deixa eu ver se eu tenho tempo para falar do quarto. Tenho até 9 horas. O quarto, e eu finalizo nele. Outra coisa que é difícil, irmão, que nós temos que mudar a nossa mentalidade. Isso é algo que eu tenho trabalhado desde o princípio com vocês. Claro que nem todo mundo está desde o princípio, mas desde o seu princípio aqui, perdão. Ô irmão, que negócio difícil para mudar a mentalidade das pessoas. Mostrar para elas que o perdão, querido, ele também não é uma opção. Você entende isso? Perdão não é uma opção. Na mesa de Deus não está lá o não perdoar. Para Deus o não perdoar é muita coisa ruim. Assim como para Deus o perdoar é muita coisa boa. Deus não está negociando com você o perdão. Portanto, aprenda a perdoar. Amém? Diga-se comigo, perdão é uma condição. Eu vou explicar para você. Você pode escolher não perdoar, mas você não pode se livrar da condição que a falta do perdão ou a presença dele vai lhe ocasionar. Você pode, irmão, escolher ficar rancoroso, amargo, ressentido. Você pode escolher. Só que o perdão é uma condição. Quem perdoa entra debaixo de uma condição. Quem não perdoa também entra debaixo de uma condição. Quem entendeu? Quando alguém não perdoa, ele está sabotando a si mesmo. Porque a condição na qual aquela pessoa viverá será de limitação em suas emoções e relações pessoais. Uma pessoa que não perdoa, ela está presa nas suas emoções e ela não desenvolve um relacionamento profundo com outras.
Vou dizer de novo. Aprenda a perdoar o mais rápido possível. Porque enquanto você não aprender a perdoar, você vai ficar preso nas suas emoções e as suas relações pessoais nunca serão profundas. Irmão, eu ouvi uma frase esses dias que eu estou começando a querer fazer ela para mim. Eu cheguei no momento da vida que eu não quero saber mais quem vai comigo, mas quem é por mim. E quem é por mim vai ter que me perdoar muitas vezes. Quem quiser ser por você vai ter que te perdoar muitas vezes. E o contrário é verdade. Você vai ter que perdoar muitas vezes. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Irmão, eu não quero me sabotar. Então eu quero perdoar o mais rápido que eu puder. E eu não quero viver preso nas minhas limitações de emoções. E isso, querido, vai afetar inclusive no seu serviço ao próximo e à casa do Senhor. Olha a seriedade. O perdão aqui é seríssimo. Se você não perdoa, isso não afeta só você. Isso afeta inclusive o seu serviço à casa de Deus. Porque como que você vai servir pessoas amargurado? Diga para mim. Pessoas que não resolvem suas mágoas, comprometem seu serviço em favor dos outros. E essa é uma condição que certamente atrapalhará Deus se mover por seu intermédio. Vamos lembrar daquele diálogo de Pedro com Jesus? Pedro virou para Jesus: Senhor, vou aqui fantasiar o diálogo. Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar aquele que erra comigo, meu irmão? Até 7 vezes? Jesus vira para ele: não, Pedrão, 7 não. Até 70 vezes 7. Aí vamos imaginar Pedro falando assim: Senhor, mas 70 vezes 7? Por que eu devo perdoar 70 vezes 7? Imagine Jesus dizendo assim para ele: porque quando você perdoa, olha isso aqui, irmão. Quando você perdoa, você demonstra o que eu fiz com você e que agora estou fazendo através de você com os outros. Quando você perdoa alguém, você está demonstrando o perdão que você recebeu dele, e essa pessoa que está sendo o alvo do seu perdão, você está permitindo com que Deus possa encontrá-la através do perdão que você dá a elas. Só que quando você retém o perdão, você está retendo a manifestação de Cristo através de você. Quando você perdoa, você está liberando Cristo para encontrar essa pessoa. É por isso, irmão, que eu não quero ter coração fechado com ninguém. Se você ler essa passagem onde Jesus fala sobre o perdão, você verá que ele conta uma parábola do servo impiedoso, que teve a sua dívida perdoada e a compaixão de Deus lhe foi manifesta. E que esse servo deveria fazer o mesmo e perdoar o outro que lhe devia. Preste atenção. E assim ele manifestaria a mesma compaixão que Deus lhe concedeu. Mas esse servo, ele retém o perdão da dívida. E isso lhe custa caro. E aí Jesus diz que esse servo que havia sido perdoado da sua dívida, que tinha um outro que devia a ele não perdoou, sabe o que Jesus disse que aconteceria com ele? Ele cairia na mão dos torturadores. De quem? Sabe quem são os torturadores? Demônios. Quando você não perdoa, você fica refém da operação de demônios. Não é misericórdia mesmo. A falta do perdão coloca você debaixo da atuação de dominadores. Eu acho que você ainda não entendeu isso. O texto para você está lá em Mateus 18, 32 ao 35. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que lhes pagasse tudo que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Deus não está negociando isso. Por isso, irmão, se você deseja paz dentro e fora da igreja, você precisa aprender a perdoar os outros. Não à toa diz a Bíblia: no que depender de vós, tenham paz com todos. O que Paulo está dizendo é que nem todo mundo vai querer ter paz com você, mas você pode escolher viver numa paz interior, onde você não fará guerra com ninguém, porque a sua luta não é contra carne e sangue, e essa paz não nos deixará ficar presos a sentimentos contrários.
No que depender de mim, devo ter paz com todos, ainda que nem todo mundo queira ter paz comigo. Mas essa paz, irmão, vai fazer com que eu descanse. Essa paz não vai querer ficar fazendo eu arrumar a briga com ninguém. É simples assim. Lemos o texto em que Paulo diz isso. Romanos 12, nós lemos lá, do verso 18 ao 19. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas na cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O que eu vou dizer aqui agora vai ser um pouco difícil de você ouvir. Mas quem não perdoa, está se deixando vencer pelo mal. E contra esse fato, não há argumentos. Se você não perdoa, você está perdendo para o mal. É o que Jesus diz aqui. Não se deixe vencer pelo mal. Falta de perdão é alguém que está sendo vencido pelo mal. Será que isso entra na sua cabeça? Espero que entre. Fazer as pessoas entenderem que perdão é decisão e não sentimentos é desafiador. Porque quem anda somente por sua alma, sofrerá nas mãos dela se ela não estiver sendo restaurada. Diz a Bíblia que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ou seja, a palavra gera na minha alma a condição de Deus que ela foi feita para ter. A lei do Senhor, a palavra dele vai restaurando a minha alma. Quanto mais a minha alma me parece com Deus, mais a minha alma manifesta quem Deus é. Deus é perdão. Assim como ele nos perdoa, termino agora. Ele nos chama ao perdão. O nosso perdão tem sido refém das nossas emoções. Mas Deus nos perdoa a partir de quem Ele é. Misericordioso, compassivo, longânimo. E não pense que esses atributos devem existir somente em Deus, porque somos chamados também para tê-los e expressá-los. Você acha que Deus está te perdoando baseado nos sentimentos dele? Ele até poderia fazer isso, sabe por quê? Porque os sentimentos dele não oscilam e não é doente. Mas quando Deus nos perdoa, não é baseado no sentimento, é em quem Ele é. Só que como que a gente perdoa? Quando a gente está sentindo que tem que perdoar. Não. Não é assim que Deus faz, não. E não é assim que Ele nos chama para fazer. Perdão não é emoção, é decisão. Amém? Vocês entenderam? E, irmão, teria outras coisas para falar aqui, que é difícil de colocar na cabeça das pessoas. Honra, assumir responsabilidades, contentamento. São coisas difíceis que não entram na nossa cabeça. Deixe Deus renovar como você pensa. Porque então, nós vamos conseguir viver o que diz aqui o verso 2 de Romanos 12. Para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem entendeu? Então, meu irmão, amanhã vai ser dia de você colocar em prática tudo isso. Agora mesmo, quer ver? Deixa eu ver o que você vai colocar em prática aqui. Você está aqui, você veio aqui, então você escolheu a comunhão, certo? Uma coisa que você vai colocar em prática daqui a pouquinho é contribuir. E se você está entendendo, ou se você entendeu, você vai ter que fazer alguma coisa. Porque se você não fizer, irmão, estando no teu poder fazê-lo, você está demonstrando que você não entendeu, foi nada. Prioridades. Amém? Fica de pé no seu lugar.